Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. O nosso irmão Ricardo vai tocar a música do nosso mentor, Padre Germano, para a gente preparar o nosso ambiente. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples e superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, feita em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Oh, 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 amor. Você estava aqui ou nem Estava. Nem desafinado. Não desafinou nada. Bom, vamos fazer a leitura de uma mensagem do livro Episódios Diários, psicografado pelo nosso querido Divaldo Franco, pelo espírito da Joana de Ângeles. E essa mensagem é interessantíssima. Reclamações e queixas. Quem nunca, né? Lenta, mas sistematicamente, vai se arraigando na personalidade do homem o hábito infeliz da queixa e da reclamação. Insubordinado, em razão da predominância dos próprios instintos agressivos, o indivíduo sempre encontra motivos para apresentar-se insatisfeito. A saúde é uma doença, o trabalho é o desemprego, a alegria ou a tristeza, está calor ou está frio, servindo-lhe sempre de pretexto para se queixar e para reclamar. Instala-se esse vício, fixando-se no comportamento que se torna azedo e desagradável, ao mesmo tempo que fomenta distonias íntimas, neuroses, abrindo campo para que se originem diversas enfermidades. O queixoso padece de hipotrofia da esperança e do otimismo. Atrai e desdita e sintoniza com a amargura, passando a sofrer aquilo de que aparenta desejar libertar-se. Para quem deseja encontrar, nunca faltam motivos de queixas e reclamações. Estabelece no teu cotidiano o compromisso de solucionar dificuldades, em vez de gerá-las, ou de complicá-las quando se apresentam. Silencia o queixoso, propondo-lhe fazer o melhor que lhe esteja ao alcance, em detrimento do tempo perdido em reclamações.
O azedume responde pela ideia malsã de tudo ver de forma negativa, engendrando o mecanismo do falso martírio. O queixoso, normalmente, gosta da indolência e se compraz com o pessimismo. Ponha sol e beleza nas tuas paisagens, passando de uma para outra área de ação sem o fardo do mau humor. Efeito de algo desagradável que por acaso tenha lhe acontecido no anterior. Quem sabe confiar e trabalha sempre alcança uma meta que se busca. Então, gente, é aquela mensagem, né? A gente teve aí na pandemia muitos que reclamaram do trabalho, né? Quando perdeu o trabalho, poxa vida, como era bom meu trabalho. Então, que a gente possa enxergar na nossa vida aquelas coisas boas e as ruins, que a gente possa tirar proveito, tirar o aprendizado. É importante, né, a gente pensar, não é por que eu estou passando por isso, mas para que eu estou passando por isso? O que o Deus está me sinalizando que eu preciso aprender ou melhorar? Então vamos agora, meus irmãos, elevar o pensamento a Deus, agradecer a Deus, nosso Pai, pela dádiva da vida e pela bênção do dia que Ele nos entregou. Mesmo que tenha sido um dia difícil, de sacrifício, de sofrimento, de angústia, chegamos num grande hospital, chegamos na casa de Deus, que é uma escola para todos nós, onde vamos encontrar a resposta que ainda não sabemos, e onde vamos receber o tratamento de tudo que precisamos, principalmente das nossas doenças da alma. Obrigado, Pai, por essas portas estarem abertas para nos receber, encarnados e desencarnados. Obrigado, Jesus, Mestre querido, por estar reunido conosco, pelos ensinamentos que nos deixou e por estar cuidando do planeta inteiro como governador do planeta Terra. Obrigado, Padre Germano, querido irmão e amigo, que cuida da nossa casa, que cuida das atividades da casa e que cuida de cada um de nós que estamos aqui, seja trabalhadores, frequentadores, todos aqueles que precisam. Estai sempre, meu irmão, cuidando de cada um, junto com a espiritualidade amiga dessa casa abençoada. A nossa gratidão a vocês, meus irmãos, que cuidam da casa e cuidam de cada um de nós, que somos tão necessitados e tão imperfeitos. Pedir essa legião de benfeitores da casa de Deus, que possa, nesse momento de estudo, envolver, inspirar, intuir o nosso querido irmão Túlio, que fará uso da palavra, para que ele traga a cada um de nós um pouco daquilo que precisamos ouvir para nos fortalecer e sairmos daqui muito melhores. E assim, Pai, agradecidos por mais um momento em que estamos reunidos na Tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a reunião. Tem alguém pela primeira vez na casa? Não, né? Então, meu irmão, a casa é sua. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco, dividindo um pouco do conhecimento, né, e do seu tempo, que a gente sabe como a vida é corrida e como temos tantos compromissos. Né? Muito obrigado. Se tiver 5, você me fala, tá? Em 5 minutos me fala. 5 minutos antes eu te aviso, tá? Bom, uma boa noite para todos nós. Tá ligado? Tá? Já tá ligado? Já. Tá. Deixa eu só ver se tá verdinho. Tá? Tá. Bom, uma boa noite para todos nós, né? Boa noite. A gente está trazendo aqui de volta a esta casa aqui, lá do nosso Movimento Espírita de Bangu, lá do nosso Grêmio de Propaganda Espírita Luiz Amor. E hoje nós vamos tratar de um assunto e que na qual ele vai ter algumas conexões. Vocês me desculpem que eu estou um pouco afônico, que eu peguei uma gripe esses dias, mas ela está querendo sair ao mesmo tempo, ela está ainda me encostando.
E hoje nós vamos tratar de um livro que eu vou sugerir a todos, 2 livros que eu vou sugerir, que a gente, ao tomar conhecimento, estudasse ele não sozinho, mas em grupo, tá? Essa é a recomendação. Este aqui e esse aqui, Triunfo Pessoal. Porém, o assunto que vai ser abordado aqui é desse livro aqui. Vai ser sorteado hoje. Poxa, e é desse livro aqui. Foi coincidência ou foi coincidência? E desse livro aqui, da lição 10, a lição 10 da página 127, a nossa Joana, ela trata como título muito forte, inclusive o título, né? Meu filho falou assim, pai, mas esse título é tão forte. Eu falei, mas ele é necessário, Ele é forte porque quando a gente lê ele, assim, ele dá um impacto, assim, muito para quem não tem contato ainda com essa literatura. Mas se você for olhar mesmo, a própria literatura, os pontos que ela começa a dizer ali, tem tudo a ver com a gente, tudo. E ela trata do título, Conteúdos Perturbatórios. Esse é o título da mensagem da noite de hoje, Conteúdos Perturbatórios. Mas eu não poderia deixar de entrar também numa outra literatura, que é do Evangelho, lá no capítulo 5, que ele fala dos tormentos voluntários. Lá no capítulo 5 do Evangelho, Kardec, através da orientação dos espíritos, eles tratam, e quando a gente lê aquele tratado ali, parece o que foi colocado há anos atrás, no século passado, mas ele está tão presente, falei, calma aí, parece que ele estava tendo essa visão do futuro, né? Que tudo que ele estava narrando ali nas orientações dos espíritos, se a gente olhar ele para fora, olhar para o nosso contexto, está acontecendo. Mas antes de entrar na questão dos tormentos voluntários, eu vou abrir com uma pergunta meio negativa. Alguma coisa hoje nos perturbou? Alguma coisa essa semana deixou a gente perturbado? Essa semana, sim. Alguma coisa essa semana ocorreu que deixou a gente assim fora, como diz assim, fora da caixinha? Ou então, como diz meu filho, fora do eixo. Tá fora do eixo, pai, fora do eixo. E quando a gente fica fora do eixo, você pode ter certeza que a gente fica ou perturbado ou atormentado. Mas, ao mesmo tempo, nesses perturbatórios, esses conteúdos perturbatórios que a Joana começa a narrar, ela cita 5 assuntos, e que esses 5 assuntos aqui a gente vai trazer na noite de hoje para a gente refletir sobre eles. Porque esses conteúdos perturbatórios na qual ela narra aqui, ela não atinge ao ser que não pensa. Isso quer dizer que seres que não pensam, esses tormentos, isso não atinge. A matéria-prima, a pedra, a água e o animal, não atinge eles isso aqui. Porque eles não pensam. Eles não são instinto ainda no processo evolutivo. Porém, esses conteúdos perturbatórios, ele ainda nos atinge, porque, obviamente, na contramão das atitudes, se a gente for parar para avaliar esses conteúdos que Joana dá o nome de conexões, ela está ligada muito à tomada de decisões nossas. Então, as nossas tomadas de decisões que nós fazemos todo dia, não tem um dia que passe que a gente não faça isso. Qual é a decisão que você vai tomar diante desse assunto? Qual é a escolha que você vai fazer diante desse confronto?
Opta ou não, concorda ou não, faz ou não, você terá que fazer. E quando você também deixa de fazer, ou transfere o dia, ou você delega para alguém fazer por você. Na maioria das vezes ela diz que a gente delega para a gente não assumir a responsabilidade. A gente acaba gerando um primeiro fator, que ela diz assim, que a gente começa a se apresentar na relação com o outro. Ah, tá, e esses 5 fatores perturbatórios ali, eles vão se apresentar em nós, na maioria das vezes, quando nós estivermos em sociedade, quer dizer, em grupo. Eles vão se apresentar claramente. Mesmo que eu camufle, mesmo, como diz a Joana, mesmo que eu use aquela máscara, que ela usa, ela dá um termo não de camuflagem, ela dá um nome de máscara, que nós ainda usamos as máscaras ainda, né? Para não mostrar aquela faceta da nossa dificuldade. Então, ela começa a deixar bem claro sobre esses conteúdos perturbatórios. Primeiro, eu reconheço que eu tenho essa perturbação, que isso me perturba. Se eu não reconhecer e não admitir que isso me perturba, ou alguém me perturba, eu tenho que começar a perceber o que me perturba. E ao detectar, eu passo a reconhecer que aquele comportamento do outro me tira do sério. Que aquele comportamento do outro me irrita. Aquele comportamento do outro me deixa, olha, de contar de 1 a 30. O comportamento do outro me faz contar, parece que eu respiro o oxigênio todo, para não ter que falar o que eu não quero dizer. Porém, essa irritação, se ela permanecer e ficar instalada 48 horas, aproximadamente, ela vai fazer uma mudança. Ela deixa de ser uma irritabilidade, e aí primeiro, ela começa a apresentar como um sentimento, um ressentimento. Eu estou ressentido com alguém porque alguém falou uma coisa, alguém fez alguma coisa, alguém não reconheceu o que eu fiz, estou muito ressentido por isso. Que a gente dá um nome de magoado, tá magoadinho? Quando não, a gente fala para o jovem assim, tá de beicinho por quê? Tá de beicinho? Tá de greve de silêncio por quê? O que houve? O que está acontecendo, né? Aí você tem que catucar, porque às vezes esse comportamento que por hora eu atinjo o outro, ele tem 2 nuances. Ele pode ser doloso e pode ser também involuntário. Eu não percebi que eu irritei você. Mas eu irritei o outro. E tem pessoas que são especialistas para irritar o outro. Misericórdia. São especialistas. Eles estudam. Agora, aonde que eles fazem o estudo? Eles ficam observando ao ponto fraco. É igual o desencarnado faz para com a gente. Eles assediam nós porque eles encontram em nós elementos que fazem a conexão com eles, que é a fome com a vontade de comer, no popular dizendo. E aí essa influência, que a gente dá o nome de assédio espiritual, que a gente fica muito preocupado com eles, mas a gente não se preocupa em fazer essa desconexão. Mas a gente, ao contrário, a gente vai estabelecendo mais conexões. Então, esse ressentimento, ele leva ao segundo plano. Ele começa depois do ressentido, eu fico magoado, dessa minha mágoa, né? Eu fico assim, diferente com todos, que eu estou tão magoado. Eu apresento no meu rosto que eu estou magoado com vocês. Já perceberam como a gente fica magoado, como a gente quer mostrar para o outro? Que a gente não dá um sorriso para ninguém.
Isso quer dizer, então, que alguém estava com a cara zangada, fez alguma coisa? O que eu fiz? É isso, característica, eu tenho que ter esse estado na cabeça. Se eu estou na relação com o outro, no trabalho, na relação pessoal, ou na relação familiar, eu tenho que começar a perceber isso. Porque o outro não é maluco de estar registrando isso à toa. E nós, às vezes, não se mancamos. Fala assim, engraçado, falando, tá estranho, né? Estranho, não tá bem, não. Não tá bem, não. Anda virando o rosto para mim, faz beicinho para mim, vai procurar saber o que está acontecendo. Vai ao encontro do outro e vai saber se aquilo ali é imaginação sua ou é algo concreto. E se for algo concreto, que tem a possibilidade de ser, você tem que aprender, como a Joana diz assim, a fazer a desconexão. O que é essa desconexão? Bom, e isso não me faz bem, também não fez bem o outro, porque o outro está magoado com o Túlio. Então, dessa mágoa, ou eu vou ao encontro do outro e tento resolver isso da melhor maneira possível, aí alguém vai dizer assim, olha, Túlio, eu não estou magoado não, mas eu não quero falar com a pessoa. Eu não estou magoado com ninguém não, mas eu não quero nem olhar para aquela criatura. Não camufle isso. Isso é camuflagem. Isso é máscara que a gente põe. Reconheça que você está magoado mesmo. Reconheça que o outro, por acaso, atingiu você. Reconheça que o outro, ele não valorizou você, não respeitou você. A questão toda é que a Joana falou, quando isso acontece, esses registros, eles são tão negativos, ele começa a se alastrar dentro do meu psiquismo. Ele começa a fazer parte do meu campo mental e eu começo a projetar 2 fatores. Me aguarde você. Não? Você me aguarde. Você pensa ficar em branco? Não vai mesmo. Pode ser até que eu não verbalize para ele. Mas eu já verbalizei para muita gente que conhece ele para mandar recado. Pode avisar ele que o dele está guardado. É esse ressentimento na qual nós temos, que ele é extremamente nocivo. Ele não é benéfico, ele é nocivo. Por que ele é nocivo? Aí vai a tal da conexão sua com a conexão do outro. Se o outro estiver na sintonia com você, que na maioria das vezes estamos na conexão com o outro, é a mágoa com o magoado. Conhece a mágoa com o magoado? É a vítima com o algoz. Então não se coloque como vítima. E entenda que você atingiu o outro. E você precisa fazer 2 trabalhos. Ou ficar onde você está, e essa relação desses sentimentos só vai estabelecer novas conexões. Porque uma conexão dessa, que é o ressentimento, vai levar agora para a segunda conexão, que é a raiva. Ao ponto, se alguém falar daquele nome da minha cabeça, a memória do outro vem latente na minha tala mental. É um tal de Marcelo, misericórdia. Eu conheço um tal de Marcelo, você nem sabe quem é esse tal de Marcelo, mas eu conheço. E a criatura que você está conhecendo hoje como Marcelo tem nada a ver, mas você fez a conexão mental do nome. E aquele nome está tão vivo dentro de você, tão vivo, porque algo ali atrás. E ela diz assim, esse algo ali atrás, ele também tem uma dimensão. Porque essa conexão, no sentido configurado, ela dá, como diz meu filho, pai, às vezes a conexão, então, ela tem um cabo. E esse cabo, ele tem uma propriedade elástica. Ele vai com o Túlio aonde o Túlio estiver. Essa minha mágoa não fica guardada em casa, não. Ela vai circular com o Túlio e eu, em algum momento, vou manifestar que eu estou magoado.
Pode até ser que eu manifeste para os outros, não tem nada a ver. E pode até ser que às vezes eu estou mandando uma mensagem para quem quer ouvir, que eu estou magoado. Obviamente, já saiu do ressentimento, que é muito comum da nossa parte, estamos ressentidos com algo, com alguém, com alguma coisinha, com alguma coisa ali, com alguma coisa colar, que esse sentimento, ele não dá em madeira, ele dá em seres que raciocinam e que pensam. Então, nós somos esse articulador das decisões, quando ela começa a dizer isso. Aí, depois dessa mágoa, que ela começa a dizer que a gente fica dessa lamentação, eu começo a entrar agora na lamentação. Vocês conhecem pessoas que se lamentam muito? Engraçado, eu pensei que aqui não tivesse, mas em Bangu tem um monte. Em Bangu, misericórdia. Eu tenho uma companheira na nossa casa espírita que ela é especialista, mas ela está tão enferma que ela não percebe, coitada. Como é que tá, fulano? Não vou nem citar o nome dela, porque pode ser que a gente conheça aqui, né? Você conhece? Como é que você tá? Ah, seu Túlio, tá a mesma coisa. Não mudou nada. E outra coisa, o que ela verbaliza pela boca é o que manifesta na face dela. E ainda tem outro detalhe ainda. O que ela fala, ela passa uma penalidade para vocês, para que vocês olhem para o Túlio como o coitado do Túlio é. Você vê como é que essa conexão tomou essa propriedade no Túlio, hein? Como é que ela mexeu no meu psiquismo? E aonde eu vou, eu levo isso comigo. Eu ando isso comigo. Aí a gente dá um nome na leitura psicológica, ele é o vitimizado do contexto. E nós, sempre um pouco, na maioria das vezes, somos o vitimizado da história. Somos o coitadinho da história. Porém, a gente consegue apontar quem nos atormenta. A gente consegue detectar que ora é o vizinho, ora é aquele parente, olha aquela nora, olha aquele sogro, olha aquele filho, ora aquela esposa, ora aquele marido, ora aquele namorado, ora aquele presidente daquela casa, ninguém merece aquele homem. Ele atormenta a gente, tudo. É mesmo. Porém, faz agora a leitura de mão contrária. Procura saber com ele qual é a sua contribuição na relação. Porque às vezes a gente diz que o outro nos atormenta, mas às vezes é eu que atormento o outro. E se eu for parar para perceber, às vezes até tem empate essa brincadeira. Mas eu não consigo, me autoavaliar. E a Joana faz a proposta de fazer o autodescobrimento. Se reconheça. Admita que você está magoado. Admita que você está ressentido com aquela situação, Agora, primeiro manda você reconhecer. Só que reconhecer só não basta. Depois que eu reconheci que eu não sou magoado, eu estou magoado. Ninguém é torto. Às vezes a gente põe as coisas tortas de acordo com o nosso contexto. Porque ninguém reencarna para errar. São as nossas escolhas que fazemos. Só que as escolhas que por acaso nós fazemos não é mais sensata, não é mais equilibrada. Ela ainda é muito barganhada. Ela não olha o contexto do coletivo. Ela não olha o contexto de mão dupla. O pronome eu ainda é primeiro, o segundo é eu, o terceiro é eu. Não tem pronome nós. Não existe isso no meu contexto da minha cabeça. Provavelmente vai ficar atormentado. Aí eu lembrei, terça-feira, Deus me livre e guarde, eu estava na cidade. Todo mundo passou pela cidade do Rio de Janeiro, um tormento. Todos passamos. E mesmo que aquele fator que lá ocorreu num setor, numa comunidade,
ao dizer para mim isso, aquilo não me atingiu, atingiu sim. É desagradável demais o que aconteceu. Aquilo ali não é uma banalidade, não. Aquilo ali é uma doença de comportamento. Se a gente for parar para pensar. Mas aí nós viemos na condução, né, que todo mundo saiu cedo, né? Todo mundo embora. A casa espírita nem funcionou, né? Nem funcionou. Porque estava todo mundo, eu falei assim, gente, eu estou aqui na casa espírita hoje. Não, eu não vou nem sair. Já viu que eles morreram? Pode morrer mais. Eu falei assim, com certeza, porque vai morrer quem tem que morrer. Essa é a primeira pergunta que eu dou, é logo a resposta que eu dou. É logicamente que eu não vou estar dando uma de imprudente. É logicamente que eu não vou ficar pagando para ver. É logicamente que eu não vou ter essa insensatez. Mas eu também não posso começar a atrair coisas. Porque a banalidade e o negativismo, ele prepondera. E ele circula entre nós com uma beleza. Aí eu estava na condução dentro do trem sentado. Dentro do trem, né? Indo para Bangu, né? Lá, aqui eu não saio do meu pé baixo. Aí a moça do meu lado falou assim, moço, já estão dando tiro. Eu disse, qual é o tiro que eu não estou ouvindo? Abaixem, só vai morrer dando tiro. Eu falei, aonde eu dando tiro, mãe? Que eu não estou vendo tiro nenhum. O tiro está lá naquela comunidade. Eu falei, minha senhora, por favor, se acalme. Que tiro é esse? Mas ela projetou o tiro, porque ela já está em pânico. Ela já fez essa conexão já no dia a dia dela normal, porque ela faz de um problema uma tempestade. É essa tal da conexão que a gente anda fazendo. Agora, como é que eu posso ser o refratário disso para isso não me atormentar? Mesmo que eu tenha ficado preocupado, mesmo que isso tenha me incomodado, o que eu vi e o que eu escutei. Eu não estou indiferente, mas eu não vou me alimentar ao ligar a TV, porque eu quero saber quantos morreram mais alguns. Aí minha sogra falou assim, morreu mais algum? Eu falei, não sei. Não sei. Tem que saber quantos morreram, porque são seu parente? Eu disse para ela, são seu parente? Não, mas eu quero saber quantos morreram. Estava preocupada com o WhatsApp dela. Eu falei, minha senhora, por favor, minha sogra, misericórdia. Daqui a pouco nós vamos jantar. Eu não quero me alimentar de vibração pesada. E minha senhora já nem tem mais idade para isso. A minha esposa tem que falar com ela, porque daqui a pouco está trazendo essa perturbação para dentro de casa. Porque o outro que é perturbado tem o direito dele estar perturbado como escolha. Mas eu não posso me permitir ficar perturbado junto com ele. Não, acho que não. Porque eu tenho uma fragilidade, nós temos uma fragilidade. Nós não somos criaturas perfeitas. Nós não somos criaturas equilibradas 100%. Lógico que não. É bom que a gente reconheça isso e admita isso. Porque dá a entender que o comportamento tem que sempre ser correto, e às vezes a gente escorrega. Às vezes quando a gente se pega fazendo bobagem, falando bobagem, fomentando coisa que não é verdade. Aí eu saí do quarto, fui lá, eu saí da sala, fui no quarto. Estavam os meus dois tios lá na internet, falei, misericórdia. Vocês querem fazer a tal da conexão, né? Pai, já morreu outro, eu não quero saber. Não tem outra programação, não tem outra pesquisa a ser feita. Pai, mas é bom saber por quê. Por que é bom saber quantos morreram? O que isso agrega para mim? O que vai trazer para o meu lar esse somatório? Mesmo que já sabemos que a cena é horrorosa, triste, desagradável, de alto padrão, baixíssimo, porque a energia de quem mora naquela comunidade, misericórdia. Ao abrir a sua janela, respira aquele cenário, você imagina como é que aquela tela mental daquelas pessoas, que já deve estar tão acostumado ou não, aquilo ali é uma agressão. É uma agressão. São essas conexões que eu tenho que ficar de olho nela. Muito de olho nela. Mas vamos falar de conexões muito da nossa realidade, né? Que ainda não está nesse nível nós não, graças a Deus. Mas nós estamos em outro nível. Qual é o nível que nós estamos?
a gente fica muito amargurado com as coisas. É uma outra conexão que ela fala. Está amargurado porque a amargura, ela é prima de primeiro grau da raiva. Quando você está com raiva, você está amargurado. Você não desce aquilo ali que aconteceu contigo, porque aquilo a amargura, ela já diz, Jonas, que ela se instala já. Ela não só se aproxima, não, ela se aproxima e instala em você. Agora, onde que ela se instala? No seu campo mental, na sua estrutura emocional. É ali que você fica instalado. Aí quer ver como é que a gente absorve do outro? Fulano está magoado, ou então a senhora deu no trem ontem, naquela terça-feira, né? Moça, eu estou tão preocupada. Que, entendeu? Será que a gente vai chegar em casa? Assim, vamos chegar em casa. Vamos chegar em casa. Ela, mas qual é a garantia? Eu falei, qual é a garantia que não vamos chegar? Então, minha senhora, fica quietinha. Só faltei falar, minha senhora, fica quietinha, misericórdia, fica quietinha. Não abra a boca o que você não tem para falar. Não fomenta o que você não pode resolver. Por que nós fazemos? Fomentamos as coisas, aumentamos as coisas, ilustramos as coisas, materializamos as coisas, sem nem ter visto. Porque nossa mente, ela tem essa absorção de captar a negatividade. Por isso que nós somos espíritas de terceira ordem ainda. Porque espírito de segunda ordem, primeira ordem, não se absorve isso. Eles repelem isso. Mas Joana nos ensina a desfazer a não conexão. Quando você lê aquele capítulo ali, calma aí, ela está dando uma dica para eu, leitor, aprendiz da doutrina espírita, aprendiz do evangelho, como eu tenho que fazer o preventivo. Já que eu estou no mundo de provas e expiações, esse mundo onde a turbulência ainda se instala. E é morte coletiva, é desagradável, é cenário, não tem um dia que passa que uma cena não venha à tona, que uma notícia não venha à tona, que um fato negativo tem uma potência muito grande e que atinge todos nós. Alguém vai dizer assim, a mim não, estou tranquila. Não está tranquilo, não. Aí o que nós fizemos no nosso culto do evangelho no lar ontem em casa? Assim, gente, vamos fazer o culto. A minha sogra não é espírita. Eu falei assim, estou convidando a senhora para o culto do evangelho, minha sogra. Bom, você não vai jantar nada muito não, sabe? Eu falei assim, vai sim. Vai. Eu falei, vai sim, lógico que vai. Mas a senhora fique à vontade. A senhora fique à vontade. Se a senhora quiser participar conosco, vocês ficam orando muito. E a senhora está fazendo o quê dentro de casa? Que eu não saio dentro de casa. E fica preocupado com os problemas de tormenta trazendo para dentro de casa. Porque liga esse programa aqui, não consegue conectar com a paz. Não consegue conectar com coisas sadias. Não consegue se conectar com uma melodia que vai balsamizar ou vai te fortalecer. O que nós fazemos? A gente justamente se conecta ali, porque é ali que faz a nossa realidade, é a nossa fome, que é a nossa realidade humana. E outra questão desse instrumento que agora está muito em alta, essa bendita internet, ela é ótima, mas na mão de quem sabe conduzi-la. Porque na mão de quem não sabe conduzir, ela é uma bomba ambulante. Uma bomba ambulante, porque você se conecta lá com a verdade ou com fake, ou com a verdade ou com a mentira, ou com alguém que te diz do outro lado que é e que não é, e você se estabelece a conexão. E essa energia entra dentro da sua casa. Quando não, você faz o diálogo constantemente com ela. E aí vocês vão perguntar assim, Túlio, como é que você faz com os seus filhos? Eu tenho 2 filhos jovens. De vez em quando eu entro no quarto. Quando eles desligam o computador, já sei. Desligaram o computador quando cheguei. Eu falei, mas desligaram por quê? Eu quero tanto participar também. Pai, por que desligaram? Volte a ligar.
Eu não estou aqui para policiar ninguém. Mas eu estou aqui para orientá-los. Até que ponto essa conexão que por hora você anda fazendo, que são jovens. E olha só, além de ser jovens, eles estão no mundo de hoje, que a sociedade lá de fora é apelativa demais. Ela é seduzível demais. Ela barganha promessas e promessas. E eu aqui, parece que sou o ser que não penso. Eu me conecto com isso. E quando vê, já fiz a conexão. Agora, como é que sai dessa conexão que deixou você, a coleguinha do meu filho, ela estava com um namorado que conheceu virtualmente. Estavam namorando virtualmente. Disse, namorando virtualmente? Misericórdia, no pleno século atual, não sabia disso não. Tem isso, para mim era tudo pessoalmente, no olho a olho. Não, pai. Tá bom. Pai, você não sabe o que aconteceu? O namorado fez alguma gracinha, ela se mutilou. Aí eu falei, se você vai dizer para mim que isso é um exemplo sadio, nunca foi. Aí eu aproveitei que ele é homem, sente aqui para a gente conversar. Até que ontem alguma figura masculina estava por trás desse cenário e seduziu, mentiu, enganou. Olha o preço que isso deu. Olha as consequências que isso gerou. São conexões. Essas conexões é um aparelho, hein? É aparelho. E esses aparelhos estão aí às nossas mãos para a gente entrar a qualquer hora, em qualquer momento. Uma outra conexão. E essa a gente não escapa. Não escapamos. Que é referente à perda pela morte. Essa a gente não vai escapar. Não queiramos ou não, ninguém escapa dela. Obviamente, eu não tenho medo nenhum, mas também não tenho nenhuma pressa. E quem tem pressa, que se antecipe, para ver as consequências que vai pagar. E se você também antecipa, e entendendo que vai fugir do contexto, ou aquele contexto vai deixar de se perturbar, vai ser um mero engano seu. Porque você vai acordar do outro lado, com a mente tão latente, com o mesmo comportamento que ora você estava aqui, naquele mesmo cenário de onde você saiu. Aí você vai ver como é que você vai ser atormentado. Porque ali se chama-se consciência. E essa consciência vai te atormentar. Por que você antecipou? E por que você abreviou? Por quê? Será também que alguém possa ter contribuído indiretamente? Porque às vezes tem pessoas que contribuem para isso. Tem gente que perturba o outro e às vezes o outro, pela fragilidade que o outro se encontra, ele faz uma escolha, porque ele já anda com esse pensamento há um bom tempo, porque como diz André Luiz, suicida não se fabrica de hoje para amanhã. Ele já vem com essa ideia, já vem com essa proposta, já vem com essa autossugestão. Vem como se estivesse preparando. Aí, obviamente, quando ele começa a pensar sobre isso, estabeleceu a conexão com os espíritos que querem que ele interrompa a vida. E aí ele começa a perceber que ele está tão influenciado dessa ideia, que essa ideia, ela é muito positiva, ela é verdadeira. Eu vou dar entrada no céu e os tormentos meus todos vão se acabar. Aí que mora o encanto. Porque na reunião mediúnica eles vão, em algum momento, vão se apresentar. E quantos, lamentavelmente, se apresentam? Acreditavam que esse tormento ele ia se expurgar. Como é que ele se expurgar no estalo de dedo? Tormento não se instala no estalo do dedo, não. Eu tenho que começar a fazer a desconexão, pensamento e vontade. O que é pensamento do Túlio, o que não é meu pensamento? Isso é minha vontade ou é a vontade do outro? Eu tenho que começar a definir isso.
E eu preciso desenvolver essa clareza. E a gente pode desenvolver isso, sim. Todos nós temos essa propriedade. Agora, resta saber se a gente pretende fazer isso. Resta saber se eu estou me autoavaliando e estou percebendo que eu não estou legal, que eu não ando bem. E todo mundo consegue apontar que o Túlio não está bem. E eu vou dizer, eu estou ótimo. E aí todo mundo, Túlio, você está bem? Estou sentindo que você está um pouco confuso, você está um pouco agitado, você está um pouco irritado. Olha a irritação, é danada a irritação. Eu me irrito com tudo. Eu me irrito, aí a irritação que é irmã da impaciência, e qualquer ato de impaciência ao meu entorno me irrita. Me irrita quem é mole demais, quem é rápido demais. Me irrita quem fala demais, quem fala de menos. Me irrita tudo. Me irrita até vocês. Viu? Por isso que é bom também a gente reconhecer que a gente também irrita o outro. Diz, não, eu sou espírita, eu estou tranquilo. Não maqueie isso. Para com essa maquiagem. Seja você autêntico. Agora, também não é por isso que é o meu auto-reconhecer essa minha fragilidade. Que a Joana falou assim, chama isso de fragilidade. Eu também não vou me auto-punir por isso. Não vou me chicotear por isso. Ah, eu sou assim mesmo. Só mudo na próxima. Aí vê que ainda falta 50 anos para você viver. Imagina. Ainda vai levar essa irritação de 50 anos na cruz dos outros. Ai, da paciência que convive com você 50 anos. Então, tem que tomar cuidado com isso. Esse negócio de vai mudar para a próxima. Ou então eu vou dizer assim, eu vou mudar sim. Mas só vai mudar se ele também me desculpar. Se ele se retratar comigo, porque o que ele fez não deixou passar em branco. Eu fico aguardando que o outro faça a desconexão para eu fazer a minha desconexão. E as coisas não é assim. Você não muda ninguém. A mudança de coro íntimo, se eu quiser mudar, eu vou mudar. E vai ter que ser na minha hora, no meu momento. Tem que mudar, já tem um tempão. Você já explica qual tempo. Falei, misericórdia, que é isso? Aí eu lembrei da experiência pós-morte. Que na qual também nós não somos poupados. Que as pessoas assim, os kardecistas, tem um amigo que ele fala kardecista, não, eu não sou kardecista, sou espírita. Nós somos poupados, não. Estamos dentro da experiência do mundo. E o Espírito falou isso para mim na reunião mediúnica. Você pensou que ia ser poupado dessa experiência? Por ser um diretor de uma casa espírita? Por conhecer a doutrina espírita? Ao contrário, você terá mais condições de saber se correlacionar com isso. Mesmo que a dor bateu a sua porta e ela entrou. E ela entrou mesmo. Entrou feio. Aí depois passou aquele período de luto, que é natural, né? Aí alguém falou assim, você chorou? Chorei. Você, espírita, chorou? Eu falei, lógico que eu chorei, sim. Eu chorei que eu tinha que chorar. Mas eu não me esbraviei. Eu não gritei contra Deus. Eu não lamentei a minha vida porque que levou minha mãe ou levou meu pai. Eu não tive esse comportamento. Uma coisa é você chorar porque é a ausência da saudade, que é natural. A gente não consegue trabalhar com isso. Aí alguém falou assim, você é estranho, né, Túlio? Já passou 2 meses, já está trabalhando na casa espírita? Eu falei, se você esperava o quê? Que eu ficasse em casa? Em casa fazendo o quê? Ah, você esperava que o Túlio estivesse em casa e recebesse notícia do Túlio, que ele está no quarto trancado, com uma cortina preta, com uma escuridão, penumbra, e contemplando a morte. Esse Túlio, você não vai encontrar ele. Só lamento ter decepcionado você. Porque esse Túlio, ele entende, acredita, ou ele acredita ou entende.
Agora, abalou? Lógico que abalou. E tem aqueles que estão mais sensíveis, que a dor machuca mais. E é nesse que você tem que dar um acolhimento mais, dar um acalento a mais. É a sua dor com o seu sofrimento. Vamos se abraçar por isso? Vamos abraçar a sua dor com o seu sofrimento. Mas o que a gente faz? A gente é triste, misericórdia. Para chorar, isso é bobeira. Não é bobeira, não. Você não pode chorar, tá? Você é espírita. A minha sogra falava assim para mim, não pode chorar não, meu genro. Falei, então estou chorando. Então a partir de amanhã eu não sou mais espírita. É mesmo? Falei, mas eu estou chorando. Por que eu estou chorando? Porque eu perdi um amor fisicamente. Mas a senhora percebeu que eu não estou chorando revoltado? A senhora percebeu que eu não estou chorando, reclamando de Deus? Que pessoas boas levam e pessoas ruins ficam. Eu não exerço nunca. Porque eu entendi que lá quem eu enterrei foi o corpo físico. Eu não enterrei a alma dela, eu enterrei o corpo físico dela. E aí, então, essa perda, que é uma outra questão de uma perturbação para alguns, ele é uma perturbação para alguns. Olha a outra perturbação. Isso é uma outra perturbação. Isso é uma outra perturbação. É demais essa perturbação. Mas faz parte. Faz parte? Faz parte? Lógico que faz parte. E a gente tem que aprender a se ser disciplinado. Por que não vai ser disciplinado? Porque existem regras. E as regras não são suas. As regras do contexto do trabalho. Então, seja disciplinado, respeite, mesmo não concordando ou concordando. Mas isso é uma perturbação, é? Quando eu estou dirigindo alguém, aí vou, só para ilustrar aqui uma coisa, sabe? A nossa brasileira Cláudia de Oliveira, uma palestrante do Leon Denis, tive a oportunidade de convidar ela aqui. Ela é uma companheira, uma negra alta, muito bonita, e ela é deficiente visual. E eu cheio de dedo com a mulher, misericórdia, né? Olha aí, cuidado, né? Olha aí, sobe, olha cá. Moço, não se preocupe comigo. Eu uso a bengalinha, uso as mãos. E eu calado tô, né? Tá bom, né? Aí ela tá fazendo a palestra, falando a palestra, dando a palestra. Aí eu falei, como é que eu vou dizer para ela que o tempo dela tá encerrando? Eu falei, misericórdia, como que eu vou falar isso? Eu falei, meu Deus do céu. Aí o Espírito falou assim para mim, faz o bilhete e põe na mesa na frente dela. Você vai ver o que vai acontecer. Foi batata, eu escrevi, falta 5 minutos. Aí eu falei assim, mas será que ela... Aí meu filho falou, pai, ela é mulher deficiente, pai, que isso? Eu falei, meu filho, foi essa orientação que eu recebi. Botei na mãozinha dela. Já sei, faltam só 3 minutos para enterrar. Porque esse processo já está dentro do habitual dela. Não tem esse tormento para ela. Ela extrai da dificuldade, ela sabe aprender a fazer uma limonada. E vai uma outra questão para fechar na noite de hoje. Diante dos conteúdos perturbatórios, aonde podemos estar diante de um confronto, que a razão se encontra com a paz. E as duas vão ter que ganhar. Quem é que vai ganhar? A razão ou a paz? E a Joana diz, dê a razão para o outro e fique em paz. Porque a razão, ela é racional. Ah, isso aqui é azul? É azul, é azul. Você vai falar o quê pra essa criatura vendo que é branco? É azul, tá bom. Eu vou ficar me atormentando, fazendo ele entender que isso aqui é branco, mas ele está dizendo que é azul? Tá bom, então é azul. Porque isso tem uma importância para ele. Mas fique em paz. Acabou. Quando você fica em paz, você não necessariamente está concordando com ele, mas você está em paz. E a gente precisa estar em paz. Porque eu preciso dormir daqui a pouco.
E para eu dormir daqui a pouco, eu vou botar minha cabeça no travesseiro. Eu pretendo e desejo dormir em paz. Mas se o meu dia eu atormentei muita gente, eu fiz muita conexão com os outros e perturbações, provavelmente você não vai conseguir dormir em paz. Porque a tua consciência vai estar muito latente ao teu diurno com o noturno. E eu fechei com o negativo, não foi? E aí então eu fecho com a outra pergunta. Podemos fazer alguma conexão sadia? Já estamos dando prioridade a isso? Então vai a sugestão para a gente pensar sobre isso. Se cuide, para depois se cuidar do outro. Uma boa noite. Obrigado, meu irmão, pelas dicas, pelas reflexões, né? Aos nossos irmãos internautas, a nossa gratidão. Curta, compartilhe para que essa mensagem chegue a tantos corações com essa reflexão tão importante. Muito obrigado.